Boa noite! Hoje nós estamos aqui estreando o nosso primeiro episódio do canal A Voz do Reino, que vai estar on aqui todas as quintas-feiras às 19 horas. E hoje nós vamos entrevistar alguém muito especial, que na verdade ele que vai entrevistar as pessoas nesse canal. Mas hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre a vida dele. Pastor Carlos Guimarães, vamos lá, se apresente! Boa noite, Pastor Carlos Guimarães falando, pastor da Igreja Pão da Vida Ministério, Igreja de Jesus Cristo, né? Nós estamos ali em Ouro Fino, né? Na divisa com Palmeiras, Suzano, pastor João Poligrace, que é o pastor presidente. Estamos ali trabalhando, edificando o reino para Cristo, amém? Obrigado por você estar nos acompanhando. E me conta aí um pouquinho da sua trajetória, sua idade, como foi um pouquinho da sua vida, a sua infância. A minha infância, ela é interessante porque começa de uma forma de milagres, né? Vamos dizer assim, talvez se assemelha com muitas pessoas também que passam uma infância complicada. Então a gente ao longo do tempo vai entender o chamado de Deus, aí aquela palavra, né, que desde o ventre da madre eu te escolhi. Então minha infância não foi fácil, vamos dizer para você que eu tinha uma doença, bronquite asmática, mas era muito forte, né? Quase morri, Deus não permitiu isso, né? E ali começou um trabalho. Até minha mãe saiu de madrugada, às 3 horas da manhã, comigo já desfalecido. Naquele tempo não havia telefone, carro era difícil os vizinhos ter. E a minha mãe contava que ela saiu comigo nos braços, né? E naquela ocasião era madrugada, né? Não tinha ninguém na rua, ela saiu gritando e pediu para Deus, né? Que se fosse para levar a minha vida, e se fosse para levar a vida do filho dela, que Deus poderia levar, né? Só que nesse caso apareceu ali uma viatura da polícia e na madrugada perguntando para ela o que tinha acontecido, e eles correram às pressas comigo para o hospital e me levaram ali no hospital. Eu morava ali na Penha, né? Me levaram para o hospital do Tatuapé. Eu ficava muitas vezes internado lá, passava aniversários internado. E ali eu fui entendendo, né, depois que vai crescendo, a gente vai aprendendo. Então a gente começa a entender que Deus teve um plano desde aquele começo, né, de história na minha vida, né? Então isso foi importante para mim. E me conta um pouquinho mais sobre a sua adolescência e sua juventude, que alguns passarinhos me contaram que você era DJ, que você tinha vários talentos, que você sempre foi bom em desenho, essas coisas. Me conta um pouquinho mais de como foi sua trajetória dentro de casa, com seus amigos. No caso da minha adolescência, eu gostava muito de futebol, né? Adorava isso. Eu era muito viciado mesmo, tentava ser profissional. Comecei como goleiro, muito engraçado isso, mas pelo meu tamanho, sou uma pessoa, talvez você vê aí no vídeo, né? Quem me conhece, eu tenho quase 2 metros de altura. Então eu comecei ali naquela adolescência, como todo adolescente, sonhos, né? Mas não foi fácil, né? Porque meu pai era uma pessoa que era viciada em álcool, né? Em jogo. E a minha infância, que eu lembro, aos 11 anos de idade, assim, mais ou menos, ele tinha sido mandado embora da empresa chamada Goodyear, né? E desse processo, ele dele comprar uma casa para minha mãe, não morava de aluguel, ele vai e me compra um bar. O que ele fez? Eu com 11 anos de idade, pegou minha mãe, pegou eu e foi morar no bar. Deixou as meninas lá em casa, eu tenho 3 irmãs. Deixou elas lá, uma era casada, as outras 2 ficavam lá com meu irmão pequenininho, o Éder, né? Que hoje até é do meu tamanho. Mas assim, ficamos lá no bar, trabalhando bastante naquela ocasião. E me minou bastante. Aí ele faleceu no bar, né? Aos 11 anos de idade ele veio a falecer. Então ali, com aquela idade, eu comecei a sentir o peso do trabalho. Não ia bem na escola, né, porque tinha que trabalhar,
uma vida muito difícil, né? E ali foi indo, foi passando o tempo, peguei os meus primeiros trabalhos, primeiros registros, até eu chegar na minha juventude. Na minha juventude, comecei a ver algumas questões, né? Tinha muitos sonhos também, depois de ser... Continuo sendo um jogador, queria ser jogador de futebol, mas pela minha altura, né, a gente foi morar no interior, um lugar chamado Barra Bonita, né, em Igaraçu do Tietê, né, na casa das minhas primas. Uma prima minha nos ajudou numa situação muito difícil, né, e ali eu comecei também a gostar de basquete, enfim, aprender ao ofício, né. Aí comecei o sonho de ser jogador de basquete. Saí do futebol para ser jogador de basquete. Mas o futebol também jogava, né? E ali a gente começou então a trabalhar nisso. E ali eu comecei a gostar muito de música, de baile, essas coisas. E comecei então a me informar sobre o assunto. E comecei a aprender também o ofício de ser DJ, né? De poder trazer música. Então... eu vinha para São Paulo, pegava algumas músicas, levava lá, era uma fita cassete na época ainda, levava algumas gravações de músicas que eram, no caso ali, inédita pro interior, não tinha muita essa informação lá, e a gente tinha esse trabalho, então eu comecei a fazer esses bailes, né? Tinha um sonho agora de ser DJ, então todo adolescente sonhador, todo jovem sonhador de ser alguma coisa, né? Mas também Deus não permitiu ser nada disso. Só que a gente não vai entender, só vai entender mais tarde, né? Aí mais tarde, Deus foi traçando outros planos para nós. Até que, né, tentei ser jogador, treinei no Repórter Suzano na época. Era um time de basquete patrocinado pela Suzano. Mas só que eu peguei ali bem no finzinho, a idade avançada. Cheguei só a treinar só, né? Mas ali perderam o patrocínio e acabei desistindo. Tentei em vários clubes, né? Clubes grandes, e não consegui não. Mas aí depois que eu fui entender por que Deus não permitiu essas minhas andanças, esses meus sonhos, né? Porque Ele tinha outro propósito para mim. E na sua juventude você não ia para a igreja? Você tinha conhecimento de Deus? Tinha esse temor que você tem hoje? Ou você sabia e estava fora dos caminhos? Não, eu tinha assim o temor de Deus, porque assim, eu me batizei com 13 anos de idade, na igreja Cristo é a Verdade, ali na Vila Silvia, região da Penha, ali no Matarazzo ali. Cristo é a Verdade, a igreja que praticamente nós nascemos nela, né? Pastor Antônio Conceição, homem de Deus. E ali a nossa vida foi envolvida na igreja local. Aos 13 anos para 14 anos me batizei, né? Como a igreja naquela época era uma igreja muito rígida e eu gostava muito de futebol, então eu acabei pendendo mais pro lado do futebol do que dar continuidade na igreja na juventude. Mas passei uma adolescência na igreja, mocidade, desde também criança, né? Então foi algo assim muito legal um tempo. Só que depois eu me afastei. Me afastei um pouco, né? E fui retornar depois dos 19, 20 anos ali. Que aí eu tive um trabalho numa empresa. Entrei nessa empresa, né? Conheci a sua mãe na empresa. E ali a sua mãe me levou. Ela também estava no processo de conversão. A gente começou um relacionamento. E ali no processo ela foi convidada, né, para uma festividade de uma igreja batista aqui em Suzano. E naquela ocasião o pastor pregou naquela festividade e eu ali reconciliei com Jesus, né? Ali foi a virada de chave. Ali foi, porque dali em diante eu não parei mais. E foi uma palavra muito forte. Eu não lembro da palavra assim, mas eu lembro que o apelo que ele fez, né? Se tinha alguém que quisesse reconciliar com Jesus, naquela noite ali, eu peguei, levantei a mão e fui à frente. Uma coisa muito séria, foi muito forte que pegou ali. Né? Então, eu entendo porque nesse processo do meu afastamento, aí que eu tava nesse sonho de ser jogador, ser DJ, entendeu? Com os amigos, na escola. E ali a gente sempre exercia até um certo tipo de liderança em algumas áreas, na escola e tal. E até a questão do desenho que você falou, né? Fazia muita coisa na escola,
muito trabalho, então chamava muita atenção, né? Fazia maquete, né? Sim. Tem uma história muito legal aí com a escola Jacques Cousteau, aqui em Suzano. Jacques Cousteau é um ambientalista francês, né? Ele veio inaugurar, quando eu mudei para Suzano, eu morava na Penha, né? Ali na região, ali de Jardim Danfer, né? Aquela região. Aí nós viemos para Suzano depois dessa dificuldade. Meu pai, que eu fui pro interior, meu pai faleceu, eu fui pro interior, né? 17 anos de idade para 18 anos. Eu volto depois de um ano para São Paulo e a gente vem parar em Suzano, né? E ali em Suzano Deus começou a fazer uma virada. Aí meu tio tinha uma casa, ele cedeu essa casa para minha mãe morar, pra gente morar. E ali acabou Deus fazendo a história aqui, né? Deus trabalhando diferente na nossa vida. Teve uma virada de chave aí. Aí o primeiro emprego numa empresa, né? Aqui em Suzano, uma empresa grande. Aí é onde eu conheci a sua mãe, né? E ali Deus começou a fazer uma virada mesmo. Aí começou a sair, né? Passei um tempo na empresa, depois de 2, 3 anos, aí Deus começou a fazer um trabalho diferente no meu coração e aí acabou tendo esse chamado. Mas a minha infância foi bem, assim, um pouquinho, da minha infância, na minha adolescência, né? Para a juventude, ela foi um pouquinho afastada, né? Fiquei ali um tempo, dos 15 aos 19 anos mais ou menos. Afastado, depois que 20, 21 anos, aí nos 21 anos eu peguei firme com Deus mesmo. Retornou. E nesses 50 anos de vida, qual foi, assim, os momentos mais marcantes que você fala, eu tirei uma lição enorme disso que aconteceu, que você não esquece, que marcou você? Na minha adolescência? No seu processo da sua vida toda, assim, os momentos que mais te Então, marcaram. os momentos que mais me marcaram, assim, não foram momentos, assim, vamos dizer assim, alegres para uma idade que eu tinha. A morte do meu pai me marcou com 11 anos de idade, morando dentro de um bar. Imagina. Eu sentindo, né, eu lembro uma frase de uma tia minha, falou, Carlos, agora você vai ter que cuidar da sua mãe e tal. Você é o homem mais velho da casa. Com 11 anos já ouvindo isso. Meu irmão tinha 5 anos, um homem da casa, 5 anos de idade. Então ali foi marcante por uma forma meio assim, trágica, vamos dizer, né? Porque o último nome que ele chamou foi o meu, dentro de um bar. Então isso me marcou negativamente. E dali a gente teve dificuldades e tentava ser alguém na vida, né? E era muito difícil, vou falar pra você. Então esses traumas, eles foram me marcando, né? Até então, né? Depois eu vou chegar em alguns traumas que a gente teve. Mas a vida também não foi só de trauma, porque quando eu retorno para Cristo, aí a alegria ela é completa, porque ele trabalha num vazio existencial da gente. Deus, ele tem as suas maneiras de trabalhar, e ali foi uma virada assim diferente, porque ele mudou a história. Por exemplo, quando eu estava na minha idade do exército, né, foi uma situação muito difícil, porque eu não nasci no Brasil, eu nasci no Paraguai. Meu pai, como eu falei, ele é muito viciado em jogo, ele tinha um cassino no Paraguai, morava em Foz do Iguaçu, ele atravessou a ponte e eu nasci lá na fronteira, né? Numa cidade chamada Salto del Guaíra. E aí meu pai pegou porque ele precisava dos documentos dos dois lados, só para me registrar, para ele ter, né? Contrabando, aquelas coisas. Eu acho que era isso que acontecia, né? Mas também se ele pegasse com alguma coisa ali de jogo ali, não ia ter problema para ele no outro país, né? Eu e minha irmã, que nasceu lá no Pará, minha irmã Marta. Então aí acontece que a nossa vida, ela foi uma coisa meio diferente, assim, né? Então o pessoal brinca, né? Você veio nascer no Paraguai, todo mundo ri por causa disso. Mas aí tem uma palavra, será que pode vir alguma coisa boa do Paraguai? Como assim, Jesus um dia também foi pego nessa pergunta, será que poderia vir alguma coisa de Belém, né? Na verdade, eu tenho assim muitas lembranças dessa época, assim, essas dificuldades, então ela me marcou muito. Nós tivemos uma vida muito difícil, muito difícil.
eu e minha mãe, né? Mas minha mãe sempre com muita fé, mulher de Deus, mulher de oração. E ela sempre nos conduziu ao caminho, né? E eu fui uma pessoa que foi muito ligada a ela, assim, indo bem para os caminhos do Senhor. Isso é importante. Quando chegou a fase do casamento, como que foi pra você? Então, aí é uma coisa interessante, porque quando eu falei para vocês, né? Em Suzano ela deu uma virada. Até que eu brinco aqui com o pessoal da empresa, né? Que, poxa, praticamente esse emprego eu ganhei, eu conquistei ele no domingo. Ah, mas como que você conquista o emprego no domingo? Eu não saí para procurar emprego. Aquela fase de ser DJ, ter uma equipe de som, nós íamos fazer um trabalho para um político, um comício, e eu tinha marcado um horário com ele. É um amigo da equipe, né? Ele estava também, eu ia passar na casa dele, não tinha telefone naquela época para a gente se comunicar rápido. Então eu fui passar na casa dele, só que eu cheguei lá e ele não podia estar indo comigo, porque ele estava enchendo uma laje de um vizinho de frente. Eu falei, puxa, ele tinha marcado lá com o político, a gente ia ganhar um dinheirinho, né? Aí eu peguei e falei assim, então é o seguinte, já que você está fazendo aí, eu vou ajudar vocês a encher essa laje rápido, né? E catei a pá ali e comecei a trabalhar. Você vê como que é as coisas, como Deus ele cerca a gente, né? Deus ele vai cercando, eu creio que também pelas orações da minha mãe, pela dificuldade que nós enfrentávamos ali naquele momento. Então eu vou encher uma laje rápida, né? Naquela época eu ainda estava afastado dos caminhos do Senhor. E o dono da casa, o dono lá da construção, ele olhou para mim e falou assim, rapaz, eu ia te mandar embora, cara, porque você chegou aqui, achei que você ia tirar o nosso amigo aqui da batalha aqui de encher a laje, mas você foi, você representou, hein? Você pegou a pá ali, rapaz, eu tô impressionado com você. Aí esse meu amigo pegou e falou, ele tá ali precisando do emprego, ele tá desempregado, você não quer arrumar um emprego para ele? Aí falou, cara, eu peguei bem com você, pode ir lá amanhã, que era na segunda, que eu vou arrumar um trabalho para você. Aí eu fui para casa todo feliz, nem esqueci até o comício do político. E eu, meu Deus, saí para ajudar o político lá para fazer ganhar um dinheirinho e acabei ganhando emprego, você vê? Uhum. E ali foi a minha trajetória. Entrei nessa empresa, fiz o trabalho, foi legal. Essa empresa, o meu patrão, o dono da construção, ele era encarregado lá. E era cunhado do dono da empresa que era terceirizada, né? E ele acabou, assim, me dando essa oportunidade. E ali eu aprendi a dirigir, porque eu não tinha pai, não sabia nada. O meu patrão pagou para mim. Comecei como ajudante, depois conferente, depois como motorista, empoeirador de empilhadeira. E você vê tudo crescendo dentro da empresa. E ali eu conheci a sua mãe, a esposa, né? E nesse processo a gente estava no relacionamento. Depois de um tempo, claro, não foi logo de cara, passou alguns anos. A gente conheceu o pessoal lá da turma, lá da sessão. E como eu fazia baile, como eu jogava. Então, nós fomos nos envolvendo. A turma da empresa foi se envolvendo. E aí chegou até no processo da gente se relacionar e tudo, né? E nesse processo a gente conheceu a esposa, né? E ela ali, ela se deu também porque a irmã dela tinha sofrido uma tentativa de estupro ali, no caso. Levou um tiro na mão, né? Não acabou, graças a Deus, não acontecendo pior. E ali ela começou a se voltar para Deus, ela se converter, na verdade, ela nunca tinha ido para a igreja evangélica. E nesse caso, foi o que ela chamou, teve uma festividade lá na igreja batista, como eu já contei aqui. E aí ela convidou a gente pegou e foi. E ali começou esse trabalho. E a partir dali também eu comecei a se relacionar com a esposa. E depois de um tempo, pouco tempo, a gente pegou e casou. E aí eu conheci sua mãe assim na empresa, né? É uma coisa até interessante, porque ela era baixinha, né? E eu perto de você, metros, todo mundo é baixinho. 2 metros de altura. E você sabe, aquelas coisas de amizade.
as turminhas tudo falando se havia uma possibilidade, e acabou acontecendo, né? E foi assim, muito forte. Sua mãe foi uma guerreira, né? Ela foi uma pessoa que depois ela era muito intensa também, mesma característica que você, né? Então aí acabou acontecendo muitas coisas depois disso, né? Entendeu? Entendi. Aí, não sei se eu conto agora, mas... Já conta a sua história. Hã? Já conta a sua história. Então, aí, né, no caso, como a gente... É o que eu sempre falo nos casamentos, né? A gente se conheceu muito rápido, né? Se relacionou muito rápido, no caso, né? Quanto tempo? E praticamente em 7 meses nós já estávamos casando. Houve alguns processos e tal. A minha ex-sogra, sua avó, né? No caso, não queria, ela estava saindo de um relacionamento também, de um noivado, e decidiu, né? Ela sentiu que era de Deus e acabou acontecendo isso. Nós nos relacionamos, casamos em 7 meses e ali a gente viveu um tempo muito intenso também em Deus, né? A mãe não sabia muito a questão da igreja evangélica, então ela foi estudando, ela foi tomando conta de criança, ela estudou bastante sobre a questão, né? Ela fez a PEC, né? Gostava demais, ela era uma pessoa apaixonada, assim, a conversão instantânea, algo que era impressionante, impressionava a mim e todo mundo que conhecia. E aí nós casamos, né, em 98 e vivemos uma vida intensa dentro da igreja, né? Ela com as crianças, completando todo o processo. E aí até que 4 anos juntos, né? E aí começou o meu drama, né? Depois desse período da alegria, né? Foi algo que Deus fez assim, um casamento que eu não tinha nada, zero, salário mínimo, mirrado. Era impossível falar de casamento com aquele salário, para vocês entenderem aqui. Mas ali Deus foi moldando, foi falando que ia nos dar tudo, e assim aconteceu em 7 meses. Nos deu casa, nos deu os móveis, casamos na igreja, com festa, com véu, tudo que manda o figurino. E foi bênção. Nós se alegramos demais, conquistas e mais conquistas. Como Deus, né, nos abençoa, meu Deus. Por isso que eu falo, irmãos, casamento não é fácil. Porque você tem que entender que o amor ele vai crescendo e na dificuldade mesmo, né? E aí Deus fez tudo. Deus falou que ia dar tudo, aquela alegria. Mas aí aconteceu o quê? Fiquei desempregado. E depois que a gente casou e a gente comprou até o terreno de meia com a minha sogra. E aí acabou acontecendo que esse desemprego foi uma batalha, foi uma aprovação de Deus. Deus estava me cercando. Aí eu tinha uma paixão pelas coisas de Deus e agora eu estava desempregado. Ela ali trabalhando de limpeza. E às vezes ela saía para trabalhar e eu ficava em casa, aquela dificuldade, mandava currículo, nada, porta fechada. A gente entendia que era Deus, não tinha. Mas a gente sentiu um cuidado de Deus nesse processo, porque sempre comia, né? Tomava o nosso café, comia, né, bem. Mas foi uma luta de 1 ano, até que arrumei um trabalho pelo ex-cunhado que colocou na empresa lá. E ali aprendi outro ofício, né? Na telecomunicação. E a gente acabou avançando um pouco mais, né? Então ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí quando a passagem do 3 para o 4º ano, ela ficou grávida de você, né? E ali no processo da gravidez ela foi um processo complicado, né? Foi um processo complicado entre 2001 para 2002. E no começo, assim, teve muito sangramento, né? A gente começou a ir para o hospital, até que Deus, né, segurou ali e tudo. E foi tranquilo. A gravidez foi fazendo todos os trabalhos. Nosso primeiro filho, nossa alegria, né? A filha que vai vir.
e arrumando a casa, deixando as coisas tudo certinho, passando o tempo. E assim, muitas coisas acontecem, né? E a gente não entende como Deus vai cercando. E nesse período de pouco até antes da gravidez, eu era praticamente uma pessoa assim que gostava muito de servir na obra, né? E essa obra de Deus, ela foi tomando uma proporção muito grande. Só que assim, uma igreja pentecostal, eu não sabia muito a linguagem da época assim que estava acontecendo, porque onde eu ia, alguém se levantava, olhava para mim, falava sobre o chamado pastoral, não entendia muito, profetizavam até na época. E eu falando, meu Deus, mas por que o senhor está falando tanto disso comigo? Eu era tão apaixonado pela igreja, por muitas coisas, depois no decorrer dos tempos eu vou entrando nesses detalhes. E aí foi onde o nosso pastor na época, o pastor Gerson, né, colocou o meu nome para mim ser ungido a diácono. Só que como eu recebia todas aquelas informações, né, aquelas profecias, eu falava para Deus, mas se eu for para ser um pastor um dia, eu queria aprender, eu queria estudar, queria ser ensinar. E a nossa igreja pentecostal, ela não tinha um projeto assim de... Não, a igreja pentecostal, o cara Deus fala com o pastor e pronto. Vai lá, unge e põe no fogo mesmo. Vai lá, as experiências da vida que vai te ensinar a pastorear. Então nós tínhamos aquela ideia, mas eu tinha desejo de querer aprender, de estudar, de ouvir a palavra de Deus, de entender a palavra, né, na sua profundidade. Então o que acontece? Nisso tudo, eu vou ver essa ocasião do pastor pegar e colocar o meu nome para ser ungido a diácono. E aí eu lembro que a minha família, minha mãe, ela, né, tudo me dando parabéns à igreja. E eu sentia no meu coração que eu não ia ser ungido, né, naquela ocasião. Aí foi quando chegou o final do ano, todo final do ano tinha uma ceia coletiva das igrejas. Tinha várias igrejas, nós íamos para a sede e ali era apresentado os obreiros, os missionários, os pastores, tudo e era ungido ali. E quando eles falavam e me davam parabéns, eu falava para eles, mas eu não vou ser ungido esse ano. Eu não vou. E aí eles pegaram e falaram assim, não, mas você vai sim, seu nome já está lá, o pastor colocou. Eu falei, mas eu sinto que eu não vou, vocês vão ver. Enfim, chegou nesse dia da ceia, o pastor chegou lá, pregou, cultou uma bênção. E aí chegou na hora de fazer essas apresentações, colocar esses nomes, fazer essas consagrações, aí o pastor chegou e estava lá com os nomes, e ele falou, olha igreja, essa madrugada eu estive orando, de costume a gente fazer a consagração aqui todo final do ano, né? Então, eu estive orando essa madrugada e Deus ele falou para mim que esse ano não vamos ungir ninguém. Olha que interessante. Porque Deus falou para mim que desses nomes que estão aqui, alguns, né, não são todos, mas alguns, vão passar por uma prova de fogo. E é de fogo mesmo. Ele falou desse jeito, é de fogo mesmo. E se vocês passarem, vocês vão ser aprovados por Deus. Isso vai depender da resposta que vocês vão dar depois dessa prova de fogo. Aí até cutuquei, né, sua mãe, minha esposa do lado. Falei, tá vendo? Eu não disse para vocês. Mas também eu falei para ela assim, mas tudo que eu passar, você tenha certeza que você também vai ter que passar. Porque nós somos uma só carne e nós vamos querer ter que passar junto. Passar as dificuldades que tiver que passar, essa prova que eu não sei qual é. Mas bem, aí, após isso, ela ficou grávida, né? Logo após essa profecia, bem pertinho ali, eu nem sei se ela já estava grávida naquela ocasião, né? Não lembro assim das datas, mas foi bem... E ali ela ficou grávida, e todo o processo, né? Como eu falei, na gravidez, teve dificuldade, né? E quando chegou o tempo de ganhar, né? Não vou nem... Depois eu conto uma outra parte da história.
Aí a sua mãe, ela foi pro hospital e ela teve você. Teve você. E naquela ocasião ali, ela foi pro quarto. Chegou a hora da nossa visita lá e estávamos lá. Ela só ouvia ela falando assim: ai, mozão, olha, não quero ter mais filho não, que sofrimento que foi. Eu não vi o seu parto. Quem viu foi a minha irmã, a Valdirene, né? Aquela que entrou, eu fui resolver as coisas. É interessante porque, assim, ela, um pouco antes, ela estava tendo algum sangramento já, né? E parece que tinha estourado lá a bolsa. Eu estava pintando a casa, arrumando o quarto e tudo, né? E naquela ocasião chegou todos os irmãos dela, né? Os parentes, irmão. Foi bem na hora que a gente correu para o hospital, num domingo. E naquela ocasião, assim, eu tava tudo sujo de tinta. Eles chegaram e falaram: nossa, chegou bem na hora, acho que vai nascer, neném vai nascer. Vai pro hospital, leva ela pro hospital pra mim, que eu já vou tomar um banho aqui, nós já vamos também. Só que ela não ficou naquele dia lá, né? Ela não ficou, não. Ela voltou pra casa, não deu nada. Aí ela ficou assim muito tensa, né? Naquela época, eu orei com ela ali, ajoelhei ali no pé da cama ali, fiquei apertando a mão dela, falando para ela que tudo, Deus ia dar paz, né, para nós e tudo ia ficar bem. Né? Só que aí na segunda-feira não teve jeito, aí ela foi definitiva e tal. Aí você nasceu quase meio-dia e pouco ali. Uhum. E aí 3 horas foi a hora da visita, a gente foi pra visita e quando a gente chegou lá na visita, eu vi ela toda assim meio diferente, mas pra mim era normal. E aí a irmã dela que entrou comigo, né? Ela falou: olha, Carlos, eu vi minha irmã não tá bem, não. Eu falei: nossa, até falei pra ela assim: não, fique em paz, ela tá bem sim, tranquilo. Não fala isso não vira essa boca pra lá. Não, eu conheço a minha irmã. A minha irmã não tá bem. Tá bom, vamos pra casa, tudo. Não quis colocar aquilo na minha cabeça, né? A gente estava se preparando para uma festividade, né? Quando foi na terça-feira, eu tinha ido em Mogi arrumar um teclado lá para a festividade. Aí na volta, sendo umas 9 horas da manhã, mais ou menos, 9h30. Chegando em casa, minha família tudo lá na porta. Vamos pro hospital, que aconteceu algo, eu não sei o que foi. Eu já fiquei apavorado, achando que tinha acontecido uma coisa com a bebê. Aí chegamos lá, né? Cheguei, peguei o carro, fui. Cheguei lá no hospital, o médico falou assim: olha, sua esposa, ela teve uma complicação após o parto e é só um milagre de Deus. Como assim? Aí ele explicou lá o processo que ela teve. E ali eu me ajoelhei, na hora que eu vi, se for só Deus eu vou buscar, e ajoelhei lá no hospital, comecei a chorar, clamar a Deus. Ele falou que ela não tinha, pela medicina, não tinha como salvar ela. Deu uma complicação após o parto. E ali foi um calvário. Né? Ali começou o meu calvário. Então eu fiquei muito assim, preocupado com isso. E ali eu comecei a ter uma experiência diferente com Deus na dor. E nós oramos 7 dias ali naquele calvário. E não teve jeito. Quando foi no 7º dia, sua mãe veio falecer, um domingo de manhã. E ali foi um drama, foi uma experiência. Depois eu conto mais sobre isso. Tem até um livro, né, que nós estamos partilhando. Depois eu conto muito essa história fazendo uma analogia da noiva e o noivo, né? Fazendo uma analogia com a igreja de Cristo, né? A perca da esposa. Então ali foi um calvário, aí fiquei com você, foi uma luta e a gente pegou e foi trabalhando isso, né? Então o meu casamento ele durou 4 anos, um casamento lindo, né? Tudo legal, tudo novo, tudo maravilhoso, bem na igreja, eu estava com emprego, estava indo bem, né? Estava se recuperando de muitas coisas que ficou. E de repente Deus fez isso, me trouxe, me chamando para um pastorado. É muito doido isso, entender, né? São poucas pessoas que entendem isso, mas
Deus precisa usar desses artifícios, né? Não sei. Eu só sei de uma coisa, que eu tive que usar com muita gente essa experiência. E vou continuar usando até quando eu viver, né? E eu lembro que até uma pessoa, um pastor amigo meu, ele me ajudou muito ali naqueles primeiros momentos, porque ele passou também por um processo de uma perca de uma esposa. Mas não foi fácil, não foi fácil esse calvário aí, foi o caminho do Gólgota mesmo. Eu falei, meu Deus, para mim ser pastor eu tive que entender o que é perder uma esposa. Então eu faço uma analogia, né? Cristo, para trazer a esposa à vida, né? Ele teve que morrer, né? Nesse caso meu foi meio que ao contrário, a esposa que morre, né? Para trazer a vida, né? Então eu fiquei pensando naquilo, né? Muitos anos, depois eu fui encaixando muitas peças. Mas é assim, a gente vai contando aos pouquinhos essa história para você, né? Que é uma história longa, tem as experiências também. Eu não sei até onde vai alcançar esse vídeo, mas tem muita coisa aqui, a gente vai trocar umas ideias aí. Eita, Tá. vai. E aí depois disso você se casou de novo. Aí foi uma outra história, né? Aí começa a sequência, não foi fácil, né? Tá entendo um processo difícil também, porque agora vem a reconstrução. E eu casei muito rápido, depois de 1 ano, né? Aí vem todas as perguntas, é a família que não entende. Só que aí era o chamado, né? Já era uma questão de propósito. Aí era Deus falando comigo sobre o propósito. E agora eu vou casar por um propósito do pastoreio, né? Não foi com a primeira esposa, vai ter com a segunda. Depois eu faço uma analogia ainda, depois ao longo dos vídeos aí vocês vão entender essa analogia linda que é a segunda esposa do caso, né? Quando aconteceu esse processo, o que eu fiz? Quando eu mudei de casa, eu vim para perto da avó materna. E daí nesse processo da avó materna, fiquei aqui próximo, né, na casa que era da irmã dela, a gente alugou ali, veio eu, minha mãe e a bebê, né, que era você no caso. Uhum. Então aí foi passando o processo, a gente começou a vir aqui, minha sogra continuou aqui na Igreja Batista, uma igreja que me ajudou muito na Igreja Batista aqui de Palmeiras, me ajudou muito com os pastores ali, e eu fiquei um tempo ali, né, sendo cuidado, 1 ano praticamente também, né. E eu lembro que foi assim, é uma coisa muito interessante que aconteceu. Eu fui chamado para fazer parte de um coral, né, na época, foi passando o tempo, né? E ali eu conheci a regente lá do coral que estava fazendo um trabalho lá, era uma cantata de Natal, tinha cantata de Páscoa, então eu estava sendo chamado para fazer esses trabalhos. E ali a gente acabou se envolvendo no seguinte, porque a regente começou num processo lá, né? E a gente acabou Deus trazendo aquela química. Eu tava orando muito para Deus, se fosse para restituir, que tinha que ser uma esposa que ia me completar no evangelho, no reino, no pastoreio, né? E creio, ela também estava ali orando, no caso, ela não namorava, né? Ela também estava pedindo a Deus isso. E a gente acabou se conhecendo melhor nesse processo aí do coral, né? E ali foi uma luta, porque, né, era muito recente o processo também. E eu, puxa vida, como que eu vou começar a relacionar? Poderia ter outras opções, como a gente pensava também. Eu estava no calor da emoção, tinha muitas opções, né? E de tomar decisões. Podia ser outra pessoa, mas eu falava assim, olha, eu preciso de uma mulher que vai completar esses chamados. Então tem que orar, tem que buscar. Fiquei 1 ano orando. E ali a gente se relacionou também, casei rápido aí, né, nesse processo. Você foi uma pessoa que foi cuidada mais por ela, porque na minha mente estava assim que, além do propósito, eu queria que você crescesse com uma imagem de uma mãe que seria cuidar. Uhum. Porque se o tempo passasse, ia ter todo um processo ali do amor materno, das tias maternas, das tias paternas. Depois eu comecei a crescer, puxa vida. Eu era muito novo, eu tinha 27 anos na ocasião.
E aí eu falei, meu Deus, tem que fazer, tem que trabalhar, cuidar. E nós acabou nos relacionando, né? E ali casamos rápido também, né? E hoje a sua mãe, né, vamos dizer assim, que não é a biológica, ela tem um papel fundamental. Nós somos casados há 21 anos. Olha só que interessante. Hoje você tem mais duas irmãs, né? É algo assim fantástico que ela fez, o que ela se dedicou para cuidar de você, de poder entender o outro lado da família também, né? Que não foi fácil para ela, né? Ela pegou uma pessoa que veio com uma bagagem de uma filha e com todo esse histórico de perca, de uma viuvez, né? Eu tinha uma palavra sobre isso, né? Que Deus ele falou que ele ia restaurar, lá em Isaías 54. Depois a gente vai falar muito sobre essa palavra também. E em Isaías 54 ele fala muitas coisas e eu comecei a entender que ele ia primeiro restaurar o meu casamento, o meu lar, depois ele ia me dar o pastoreio na mão, né? Então foi o que aconteceu, nessa lógica tá acontecido. Então assim, o meu segundo casamento, que até hoje, graças a Deus, estamos aí firmes e fortes. E Deus completando todo um trabalho, né? Depois eu falo um pouco mais da Luciana, minha esposa, uma pessoa que na minha vida é maravilhosa também. Eu falo para as pessoas que eu fui muito agraciado, né? Uma vez uma pessoa brincou lá no serviço, esse homem é muito grande, esse tem uma costela grande, hein? Aí eu falei, é por isso que dessa costela Deus tirou duas, né? Então eu falo assim, mas não é fácil. A pessoa nem entendeu na hora, mas quem estava ali, que conhecia a minha história, entendia. Então a Luciana, ela foi fundamental, né? Tem um caso interessante que, para terminar, a gente fez uma excursão na época. A sua mãe, que faleceu, estava com quase 8 meses ali, né, de gravidez. Nós fizemos uma excursão para São Caetano, uma gravação do CD. Não era gravação, era ensaio. Era um show lá, um gospel lá da Lagoinha. Eles estavam estourados aí, né? Tava no áudio. Aí aconteceu isso, né? Que a gente foi para lá e nós fizemos uma excursão. Então eu morava lá do outro lado de Suzano, fiz uma excursão com o pessoal aqui de Palmeiras, Suzano, que é do outro lado aqui de Suzano, porque Suzano é dividido praticamente pela linha do trem do centro, né? O lado de lá, né, e o outro lado de cá. E como a Joelma, que era a primeira esposa, ela era aqui da Batista, que ela saiu daqui da Batista de Palmeiras. Nós fizemos uma excursão junto com o pessoal da Batista. Eu lembro que lá, a Ana Paula, né, a ministra de louvor Diante do Trono, ela pediu para fazer uma oração, para o pessoal interceder um pelos outros, um homem com homem, né, mulher com mulher. E a Luciana, que eu sou casado hoje, ela orou na barriga da falecida. Eu orou pela sua vida na barriga da sua mãe biológica. Você vê a coincidência, e né? Aí Deus... Cristocedência, que falam. Então, aí eu não entendo essas coisas. Deus faz umas coisas na minha vida que é muito diferente, entendeu? É muito assim, forte. Ela é forte por si, a história ela é forte. Ela contagia quem viveu, quem vive e quem passou esses momentos, que acompanha a minha história, sabe que foi algo assim muito forte. Entendeu? Como que pode uma pessoa orar na barriga ali sem intenção, porque ela não se conhecia. Nós não nos conhecíamos. E é interessante porque quando acontece isso, o falecimento dela, e aí passou o tempo, a gente foi fazer a festividade, aquela que a gente estava se preparando, e eu ia se apresentar a você para Deus na festividade que sua mãe ia cantar. E é interessante que nesse processo aí a gente convidou a Igreja Batista aqui e a sua mãe hoje, ela foi cantar no dia da sua apresentação. É muita... Entendeu? Deus. Deus ele foi fazendo um cerco assim, uma história, um caminho, e é muito diferente. Então
Eu creio que daí para frente a gente vai falar muito também, porque isso tem muita questão de revelação aí, né? Então é importante a gente depois estar falando muito sobre isso. As pessoas vão perguntar e a gente vai falando assim ao decorrer dos vídeos aí. E se você pudesse resumir tudo em uma frase, que frase seria? Eu fui provado e aprovado por Deus, Muito bom. porque você ser provado e você sucumbir no meio da prova não é fácil. Mas quando você passa no teste de Deus, aí Deus começa a te dar chaves. E essas chaves você vai abrindo, né? Às vezes as pessoas elas olham muito a questão material, prosperidade, a teologia da prosperidade, não. A minha vida ela foi próspera na onde? No espiritual. E no material também, mas nada volumoso, nada que chame atenção, né? Mas no espiritual, graças a Deus, eu tenho essa paixão por ele, sim, pelo conhecimento, pela experiência, pelos pastores, pelas pessoas que eu conheço, por muitas vezes eu ser um itinerante que eu sou, pelos lugares que eu passo, pelas amizades que eu faço, pelos pastores que cuidaram de mim, né? São vários, nós vamos citar muito deles aqui. Você entendeu? Pessoas que, igrejas, né? Foram algumas, né? Que eu participei, que eu contribuí de alguma forma, mas também que me ajudaram muito. Denominações, né? Umas 3, 4 aí, de pessoas que Deus foi cruzando o nosso caminho. Então eu tenho esse crescimento, né? Sou grato a Deus por isso, porque a gente vai dando resposta. E acredito que daqui para frente ainda Deus tem muita coisa para fazer, tem muita coisa aí para a gente conversar sobre pandemia, sobre as revelações, as experiências que continuam sendo fortes. E eu vou falar para você, então eu resumo isso, né? Fui provado e aprovado por Deus, porque eu passei por essa prova de fogo. E tem pessoas assim que falam, tem muitos pastores que são levantados, né? Por estudar, né? Por passar por enquetes, né? Por fazer várias perguntas. Eu sou o tipo de pastor que demorou para se deitar óleo na minha cabeça, porque também era um processo de Deus. Porque Deus um dia falou para mim, falou assim, olha, eu fui numa vigília e estava ali de joelho uma missionária que era dirigente lá desse trabalho. Ela pegou e falou assim, da hora que você ajoelhou, Deus me mostrou você sendo ungido lá no céu. Pastor. Forte. Só que pelos homens ainda vai demorar. Você não vai ser aprovado assim pelos homens, da forma que todo mundo está acostumado. Você já foi aprovado por Deus. Não se preocupe. E a minha vida, como é uma vida profética, depois nós vamos falar muito sobre isso. Depois é igual a Abraão, né? Recebeu uma promessa. Aí depois de 25 anos ele recebe a promessa. Foi acontecendo na minha vida a mesma coisa. Mas isso é uma longa história, hein? Tá bom? Tá bom. E é isso. Hoje a gente pode escutar um pouquinho da história do pastor Carlos, que ele pôde compartilhar. Vai vir muita coisa por aí. Tem muitas coisas da história que você vai adentrando, que tem um significado muito forte. E aí no decorrer desse canal, todas as quintas-feiras às 7 horas? 7 horas, às 7 horas, 19 horas, ele vai estar contando um pouco dessas experiências, trazendo a visão dele do lado mais teológico, podemos dizer, do lado mais teológico das coisas. Um beijo, boa noite, dá boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Teológico e profético, a palavra rema, né? O Logos, né? Estamos aí também, né? Vamos falar do Logos e do rema, né? Palavras proféticas. Esse canal vai ser muito interessante, viu? Creia nisso. Vamos ter aqui professor de hebraico, olha que interessante, hein? Nessimo Serete. Vai estar com a gente, muita gente legal. Pessoas, vamos dizer assim, praticamente anônimas, né? Como assim a gente é também, mas a gente é muito conhecido no nosso bairro aqui, né? Mas que eu creio que vai ter uma experiência, é tão bom ver a experiência das pessoas, né? Então,
Continua com a gente aí, vai curtindo, vai ouvindo. E se inscreve já no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Com certeza, viu? Olha, pode ser que você esteja nas histórias aqui também. Né? Conhece um pouquinho de gente, tá bom? Deus abençoe e uma boa noite a todos.